Toda empresa tem uma história, mas são as pessoas que dão sentido a ela. Ao longo de 50 anos, muitos colaboradores ajudaram a construir a trajetória da Usina Sonora. Agora, chegou o momento de conhecer algumas dessas histórias. Eu me chamo Giuseppe Valese, estou na Sonora, na Usina Sonora, há 30 anos. A minha história na Usina Sonora começou em 1996, há 30 anos atrás, no laboratório de entomologia que tinha na usina. Comecei trabalhando como ajudante e depois fui desempenhando outras funções aqui dentro. No passado, quando eu comecei aqui, a Usina Sonora era bastante diferente. Alguns departamentos mudaram de lugar, posição, tudo era bastante diferente, né? A usina foi se modernizando ao longo do tempo e as estruturas principalmente mudaram bastante, as pessoas, os processos. Eu lembro que no meu primeiro dia aqui na Usina Sonora, quando eu entrei, eu fui convidado para trabalhar num laboratório. Então, nesse laboratório eu com 15 anos de idade, imaginava que fosse um laboratório mesmo, né? Já me imaginava com aquele jalecão branco e lembro que no primeiro dia, quando eu cheguei, eu fui para as atividades na lavoura e as atividades eram bem diferentes, porque era dentro da cana, entrando na cana, fazendo a soltura da cotésia. Então foi bem engraçado nesse dia, porque quebrou todos os pensamentos que eu tinha, as expectativas que eu tinha foram bem diferentes. Lá nesse laboratório de controle biológico que tinha na época, a gente fazia o controle biológico da Diatreia saccharalis, que é a broca da cana. E aí era produzido a cotésia flavips e a gente fazia a soltura dessa cotésia para fazer o controle biológico ao invés do controle químico da broca da cana. Quando eu trabalhei no laboratório, depois de um tempo eu fui convidado a ir para o setor de manutenção. Eu ainda era muito novo, né? Ainda tinha 17 anos e trabalhei em alguns setores da manutenção, como elétrica, ajudei no torno também. E depois, quando eu já tinha feito 19 anos, eu fui convidado a voltar para o laboratório de entomologia como chefe de equipe, que é o mesmo que líder hoje. Aí depois eu vim para o escritório, fui convidado a fazer parte do controle agrícola. E no controle agrícola, eu me deparei com um dos maiores desafios que a Sonora tinha naquela época, que a gente não tinha um sistema de informação que trouxesse segurança dos dados, as informações eram todas numa plataforma bem antiga, né, que é chamada DOS, e aí a gente buscou uma solução que é a implantação do PINS, que é um sistema de gestão já bem mais moderno, né, que a gente usa inclusive até hoje, e a gente fez a implantação desse sistema, parametrizou todo ele, e hoje a gente tem esse sistema e isso já fazem aí cerca de 20 anos. Durante esses 30 anos que eu estou na empresa, são vários momentos, que marcaram a minha trajetória e a trajetória da empresa. Então tem vários marcos, né, que a gente se recorda. Algumas transformações tecnológicas que a gente teve no campo, os aumentos de produtividade, né, que a empresa foi buscando, a melhoria de condições de trabalho dos trabalhadores da usina, que ao longo do tempo, cada dia mais vem proporcionando melhores condições para os trabalhadores. Todas as conquistas da Sonora, todos os clientes captados. Acredito que ao longo desses 30 anos, a gente pôde ver vários ciclos da empresa, inclusive da economia do país, onde a empresa passou por momentos bastante difíceis, mas me recordo que sempre um valor da Sonora foi que o salário do colaborador sempre fosse uma premissa para a empresa. Então, nesses 30 anos, me recordo de várias situações onde a empresa estava com dificuldades financeiras, mas o salário do colaborador sempre estava na conta. Algumas conquistas nos trazem bastante orgulho quando a gente lembra, principalmente da transformação tecnológica
da colheita mecanizada. Foi um marco para a usina, transformar os colaboradores que eram rurais em operadores de colheitadeiras. Então isso fez com que a gente capacitasse as pessoas, desenvolvesse e transformasse o nosso negócio num negócio ainda mais sustentável e mais lucrativo. Na minha visão, as mudanças que aconteceram na Sonora, elas foram essenciais para chegar onde a gente chegou. Todos os processos que foram trazendo mais sustentabilidade para a empresa, os processos que foram trazendo mais segurança para os colaboradores, tudo isso fez com que a empresa evoluísse e chegasse até aqui. Para mim, fazer parte da usina Sonora, dessa história, é uma história de vida. Eu vou fazer esse ano, praticamente 30 anos de usina e 45 anos de idade. Então, boa parte da minha vida eu estive aqui na empresa e é um orgulho muito grande saber que é uma empresa que cuida bem dos colaboradores, que faz as coisas pensando no bem-estar das pessoas. Então, tudo isso é um motivo de bastante orgulho para mim. A minha permanência na usina Sonora foi uma escolha minha. Toda a minha família está aqui na Sonora, mas foi uma escolha por acreditar que a Sonora seria o melhor para o meu plano de carreira e para ficar perto da minha família e contribuir com todas as pessoas que ao longo de tantos anos a gente se conhece e trabalha aqui na usina Sonora. Hoje, tudo que eu tenho financeiramente, o estudo das minhas filhas, tudo isso eu conquistei através do meu trabalho na usina Sonora e com certeza a Sonora ela tem um impacto direto em toda a minha trajetória. Se eu pudesse dar uma dica para quem está começando agora na usina Sonora, eu diria que a usina Sonora é uma empresa que valoriza o colaborador. O colaborador, para ser valorizado, ele tem que primeiro se valorizar e ele tem que se desenvolver, ele tem que querer se desenvolver. Eu vejo que alguns jovens, eles têm muita ansiedade e não têm, acaba querendo queimar etapas, né? E é muito importante cada etapa ser bem desenvolvida, bem estabilizada, para que ele comece a galgar passos maiores dentro da empresa. Então é uma empresa que dá oportunidade, recompensa pelo trabalho bem feito e eu sou a prova disso.